Desde sua origem, o ser humano depara-se com o inexplicado, um convite para a curiosidade e o sobrenatural. Mesmo numa era guiada pela razão, alguns episódios ainda desafiam a forma como compreendemos o universo à nossa volta. Tentar solucioná-los pode... Peraí, deixa eu interromper a abertura aqui porque esse episódio vai ser diferente. Eu sou Edu Oliveira, esse é o Podcast X, e se você segue a gente no Instagram, @podcastxbr, você já sabia que esse episódio seria diferente. Se esse é o primeiro episódio do Podcast X que você ouve, então talvez você não saiba que a gente faz um formato estritamente de documentário. Então a gente não tem uma interação com ouvintes mais regulares. Até o momento não tivemos convidados aqui, mas eu vou falar sobre isso mais adiante. E a gente deixa toda essa interação lá para o Instagram. E eu vou falar sobre essa interação também. A questão é que esse é um episódio muito diferente dos outros que nós fizemos até agora. E se você ouviu os outros, então você já percebeu isso. Eu não gosto de ficar citando datas próximas, né, para não deixar o episódio muito datado, mas já tem quase um ano que lá no Instagram a gente fala sobre fazer um episódio respondendo perguntas e comentando temas sugeridos pelos ouvintes. Pois é, quase um ano. Quem ouve há mais tempo sabe que eu produzo o Podcast X inteiramente sozinho. Então sou eu que faço a pesquisa, desenvolvo o roteiro, gravo e edito. Faço isso no meu tempo livre, só que aí com, atualmente, 2 empregos, fazendo 2 faculdades e todo o resto da vida girando junto, acaba sobrando pouco tempo para fazer isso. Inclusive, eu sempre peço desculpas para as pessoas que querem episódios mais frequentes. Eu quero produzi-los com maior frequência, mas infelizmente eu não consigo, digamos assim, oportunidades de silêncio para poder gravar e ter material para editar. Eu vou desenvolvendo os roteiros, eu tenho alguns roteiros já, se não estão prontos, estão quase prontos. Inclusive, para essa gravação, talvez ainda apareça algum ruído ao fundo, tá? Eu optei por fazer a gravação mesmo sem o silêncio ideal, para poder encerrar logo essa etapa aqui e postar logo esse episódio. Então pode ser que apareça algum ruído de obra aí no fundo. Tem uma obra aqui de um vizinho aqui e aí dá para ouvir. Mas chega de lero-lero, vamos direto ao que interessa. Eu separei então algumas perguntas e temas que foram sugeridos lá no Instagram. Eu excluí a pergunta mais feita, ironicamente, que é quando sai o próximo episódio. Eu já falei sobre isso aí no comecinho. Então é a pergunta que eu mais recebo e ela chega toda semana de N pessoas. Então eu agradeço muito esse carinho que eu tenho recebido de vocês, porque me mostra que o esforço que eu coloquei nesse projeto, embora ele não tenha dado realmente os frutos que eu gostaria que ele desse, porque eu também não fui capaz de me esforçar o tanto que eu gostaria de ter me esforçado, mostra que houve efeito nas pessoas e que vocês gostaram disso. Recebi várias críticas construtivas lá e tento aplicar essas críticas à produção dos próximos episódios. Inclusive a gente vai falar sobre isso também mais à frente, mas a gente vai mudar um pouquinho o formato, até por sugestão das pessoas também, mas ao fim eu falo disso. E eu encontrei uma forma muito simples, e assim, realmente é uma forma muito simples, mas é o que eu podia fazer de mais imediato aqui, de retribuir isso para vocês. Infelizmente, eu acho que apenas uma pessoa poderá usufruir dessa forma aí de retribuição. Mas eu explico também mais pra frente. Deixa eu responder as perguntas primeiro, eu já tô me atropelando aqui nas anotações que eu fiz. Eu recebi as perguntas então pelo Instagram, recebi também pelo e-mail. Nosso e-mail é contato.podcastx@gmail.com. Se você tem algum tema que você gostaria de sugerir, algum caso que tenha acontecido com você ou com alguma pessoa que você conhece, de repente a gente até consegue montar aí
um episódio com relatos também. Como eu tinha comentado, a ideia era ser mais a de um documentário, mas esse formato vai mudar aí na próxima temporada, digamos assim. E eu já chamo de temporada porque, embora eu não faça realmente a separação de temporadas, de alguns meses para outros ou de um ano para outro, houve um hiato muito grande nesse último período. Então, pelas datas de postagem aí na plataforma onde você está ouvindo, provavelmente o Spotify, 98% do nosso público é do Spotify. Então, pelas datas de postagem aí, você vê que houve um tempo realmente em que eu não consegui produzir mais esses documentários. E o primeiro passo para voltar à ação é esse episódio diferenciado aqui. Sempre que eu recebia as perguntas, eu perguntava se eu poderia identificar as pessoas nesse episódio. Algumas pessoas quiseram ter o nome mencionado, outras não. Então nem sempre a gente vai ter aqui o nome das pessoas que enviaram as perguntas. Justamente para mostrar como já faz tempo que esse episódio é planejado, as primeiras perguntas que eu separei são sobre coisas que estavam acontecendo nos momentos do começo do ano de 2023, que era quando a gente mais falava a respeito desse episódio. Então a primeira pergunta é do Leonardo Barbosa sobre objetos abatidos na América do Norte. Que loucura é essa de OVNIs por todos os lados? Foi quando 4 objetos, se não me engano, foram obtidos por caças da Força Aérea dos Estados Unidos, um deles sobre o Canadá também. Estados Unidos e Canadá têm uma parceria de defesa aeroespacial, então sim, é perfeitamente possível que um caça americano derrube um objeto sobre território canadense, dados os devidos procedimentos, é claro. E também uma pergunta do Evandro Benca, eu acho que é assim a pronúncia do nome. Tanto os UFOs relatados pelos pilotos aqui no Rio Grande do Sul no fim do ano, quanto os abatidos pelos Estados Unidos, são descritos não como veículos, e sim como algo diferente. Então aqui ele já está falando sobre os avistamentos que aconteciam em novembro de 2022, se não me engano, que no fim eram satélites da Starlink, uma geração nova de satélites Starlink que se tornava mais reflexivo em determinado ângulo de iluminação solar, e os pilotos no Rio Grande do Sul estavam confundindo isso com objetos não identificados, com algum objeto que estivesse na atmosfera, em alguns casos até voando próximos a eles. É claro, eles não tinham como ter sido informados sobre essa possibilidade desses satélites terem essa reflexão, até porque era uma coisa nova, então talvez nem a SpaceX tivesse plena consciência de que isso poderia acontecer. Mas seguindo aqui a pergunta, eles não são descritos como veículos e sim como algo diferente. Teriam os Foo Fighters retornado e dessa vez conseguimos derrubá-los? Não entendi por que tanto alarde, informes em tempo real sobre os tais balões para o assunto esfriar subitamente. Ele cita balões aqui por conta do balão espião chinês. Isso foi notícia na época daqueles 4 abates. Um desses abates era esse balão e ele teria sobrevoado regiões com bases militares muito importantes. Hoje nós sabemos que esse material foi recuperado e analisado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Isso foi admitido recentemente. E aí o que é recentemente? Eu tinha falado sobre os episódios ficarem datados. A data de postagem desse episódio, você pode ver aí na plataforma onde você está ouvindo, ela é entre o final de setembro e o começo de outubro de 2023. Então há poucas semanas dessa data, nós tivemos uma informação aí vazando, digamos assim, do Departamento de Defesa, em que eles não foram capazes de determinar a origem desse material. Não significa que ele não seja terrestre, mas simplesmente que não foram capazes de identificar, por exemplo, qual nação teria produzido aquelas máquinas. Essa é a ideia. A gente não pode simplesmente dar um salto lógico tão grande, porque daí ele se transforma num salto ilógico, com perdão do trocadilho. Mas essa é a ideia dos balões.
E aí o Evandro fez aqui um comentário também, teriam os Foo Fighters retornado e dessa vez conseguimos derrubá-los? Eu acho que os Foo Fighters nunca foram embora. Para quem não sabe, o que são os Foo Fighters? Foo Fighters foram muitos objetos vistos por aviões militares durante a Segunda Guerra Mundial. Na verdade, esses objetos eles são vistos, objetos ou efeitos luminosos, eles são vistos por aviadores com certa frequência. E na Segunda Guerra eles foram chamados de Foo Fighters. Então, geralmente, quando a gente fala de Foo Fighters, a gente está falando desses objetos no âmbito da Segunda Guerra, mas não significa necessariamente que não sejam a mesma coisa que se vê em outras situações dentro da aviação. Isso também foi discussão recente, especialmente pela questão dos UAPs, né, os Unidentified Anomalous Phenomena, que são os fenômenos anômalos não identificados, que nos Estados Unidos hoje se estuda abertamente, entre aspas, né? Existe uma controvérsia aí se a organização que o governo americano designou publicamente para essa pesquisa está de fato fazendo isso de forma aberta, mas a posição oficial hoje é de que sim, esses fenômenos existem pilotos militares que não estão mais na ativa, né? Ex-militares no caso, eles não estão mais na ativa, mas eles falam abertamente sobre incidentes que tiveram com objetos como esse. Então, será que os Foo Fighters retornaram e dessa vez nós conseguimos derrubá-los? Existe um caso de Foo Fighter no Japão, em que uma aeronave americana atirou contra esse objeto e ele se quebrou como se fosse vidro, e aí caiu sobre a cidade e causou um incêndio em vários quarteirões. Eu não me lembro exatamente qual é a referência disso, eu posso deixar comentado lá no Instagram para quem quiser. Mas existe esse caso na Segunda Guerra. Outro caso interessante também é um caso que a gente tem aqui na América do Sul, em que uma aeronave militar estava se aproximando de um objeto para fazer o reconhecimento dele e chegou a disparar contra esse objeto. Os projéteis foram absorvidos pela superfície desse objeto e geraram ondas quando os atingiram. Então, como que se ele tivesse atingido a água, né, e aí forma aquela onda num lago, por exemplo. Aconteceu isso na superfície do objeto e só. Apenas isso aconteceu. Ele não sentiu realmente os efeitos que eram esperados. Seguindo aqui nas perguntas, Cristiano Alves, como surgiu seu interesse por histórias misteriosas? Isso vem desde criança, especialmente porque na minha família uma pessoa assistia o Arquivo X quando passava na Record, no final dos anos 90. Eu era pequeno, não podia assistir, obviamente. Fui assistir Arquivo X no streaming quando eu tinha 21 ou 22 anos, eu acho. Então eu posso dizer que eu tive esse interesse naturalmente e a minha família incentivou isso, assim como o meu interesse por ciência também. Quando eu pedia para que eles me levassem a algum evento de astronomia, por exemplo, e era possível, eles me levavam, astronomia, aviação. Mais tarde, já na adolescência, quando eu tomei a decisão de pesquisar ativamente algumas histórias que aconteciam na minha região, eles também me incentivaram. Então eu pude conversar com pessoas que tinham visto coisas estranhas ou que tinham alguma história, enfim. Cheguei a fazer parte de um grupo de ufologia mais tarde também, aí com 20 e poucos anos. Nesse grupo, obviamente, eu conheci muitas pessoas que tinham o mesmo interesse, porém tinham visões muito diferentes da que eu tinha. Eu pude conhecer muita gente com relatos de primeira pessoa, pessoas que achavam que tinham vivido alguma experiência. Se esses relatos refletem a realidade, essa é uma outra discussão, é onde, na maior parte das vezes, a minha visão diverge da visão de outras pessoas que também têm interesses por esses assuntos. Mas aí eu acho que isso já ficou claro pela própria proposta do Podcast X. Como eu disse lá no começo, se esse é o primeiro episódio que você ouve, a experiência que você está tendo é muito diferente, porque basta ouvir aí qualquer episódio para ter uma noção do nível de questionamento que eu quero trazer. Falando então direto sobre o podcast,
várias pessoas perguntaram sobre o processo de criação. Então, perguntas como você escolhe os temas, como é o processo para fazer um episódio, quanto tempo leva para editar um episódio, esse tipo de coisa. Os temas, vamos lá. Quando eu me organizei para fazer os primeiros episódios, eu escolhi 10 temas. Então eu faria 10 episódios, como se fosse uma temporada, mas, como eu tinha dito, né, sem realmente fazer uma temporada. Ficar um tempo planejando os próximos episódios, talvez os próximos 10, e aí retornar e fazer. Na minha ingenuidade, eu achei que eu ia conseguir fazer isso de 2 em 2 semanas. Eu achei que a cada 2 semanas eu conseguiria colocar um episódio novo no ar. Em termos de roteiro, se eu tivesse um pouquinho mais de tempo, talvez. Naquela época, em termos de roteiro, eu conseguiria. Hoje, não. Mas a escolha dos temas foi feito, primeiro, por, de certa forma, um interesse pessoal. Então, temas que eu acho interessantes. Depois, pela relevância desses temas. E também pela forma como outras mídias já haviam tratado esses mesmos temas. Feita então a escolha desses temas, eu começo a fazer a pesquisa a respeito dessas histórias e também sobre as principais fontes que eu estou usando ali. Muitas vezes você tem uma história incrível, uma história fantástica, dá um grande episódio, mas a fonte tem uma confiabilidade baixíssima. E de fato esse é o propósito de alguns episódios. Mostrar que a história que é contada vem de uma fonte que não é crível. E em alguns casos a própria fonte admitiu que a história é falsa. Mesmo assim, continua se ventilando a história, que é incrível porque ela dá clique, porque ela dá audiência, ela dá público. E a reparação dessa história, ou então a explicação para ela, nunca alcança o mesmo público. Sabe, a informação verdadeira, infelizmente, ela não tem o mesmo alcance da informação mais fantástica e, por vezes, uma informação falsa. Então, feita essa pesquisa, eu desenvolvo o roteiro e aí eu tenho algumas abordagens diferentes que eu testei ao longo de alguns episódios. Inclusive, essa abordagem deve ser um pouco diferente nos próximos. Faço a gravação quando passa o cometa Halley e eu consigo ter ali realmente um ambiente de silêncio, coisa que eu me adaptei para ter com mais frequência nos próximos tempos para poder produzir mais. E aí entra a edição. Gravação e edição são as partes mais rápidas desse processo. A roteirização realmente é o que consome a maior parte do tempo de produção de um episódio. Durante a pesquisa para o roteiro, eu levanto algumas imagens também, e aí após a gravação e a edição, eu edito essas imagens para que elas apareçam no Instagram também. E aí faço as postagens lá no dia em que o episódio vai para o ar. Então, no nosso Instagram, a gente tem lá nos destaques dos stories um destaque para cada episódio. E lá você tem os stories que tem as imagens de cada episódio. Então isso também é uma coisa que eu tenho que fazer, faz parte aí da produção dos episódios. Mais uma do Cristiano Alves. Dos episódios produzidos, qual você mais gostou e qual se empenhou mais em produzir? Essa pergunta aqui é boa. Bom, sobre o que eu me empenhei mais, eu não sei se realmente foi o episódio no qual eu me empenhei mais, mas pelo menos foi o episódio no qual eu me empenhei mais até aquele momento, que foi o episódio sobre o incidente da passagem de Dyatlov. Aquilo ali requereu uma pesquisa muito mais aprofundada do que eu costumo ver em uma única fonte, sabe? Eu tinha dito que um dos critérios para a escolha de temas é justamente o que as outras mídias falam a respeito disso. Outros podcasts, por exemplo. Assim, eu não estou querendo dizer que eu quero ser diferentão e tudo mais, mas eu penso o seguinte: se eu vou simplesmente repetir uma informação ou um ponto de vista que já é repetido em outros locais, eu vou fazer isso por quê? Sabe, eu faço esse podcast para realmente acrescentar alguma coisa e nem que seja reunir a informação confiável que já existe em um local só. Pelo menos a informação que eu julgo confiável.
ou apontar fontes que não são confiáveis e os motivos pelos quais elas não são confiáveis. Como eu tinha comentado, né, em alguns casos a fonte já admitiu que a história é inventada. É o caso do Experimento Filadélfia. O cara que inventou a história do Experimento Filadélfia admitiu que a história foi inventada e ele tinha problemas psiquiátricos, enfim. Outro caso, o Digloka, era um objeto em forma de sino que teria efeitos mortais para as pessoas próximas e abriria um portal temporal, etc. Essa história existe apenas com uma fonte. Só existe uma fonte que te leva à origem da história do sino nazista. E essa fonte não é confiável, porque ele não apresentou nenhum documento real sobre isso. Ele disse que viu e ninguém atesta que também viu os documentos, ou que mostrou os documentos a ele, ou que os documentos também existem, sei lá. Não, é simplesmente isso. Então a história não é confiável. No caso da passagem de Dyatlov, a gente tem muita informação, até porque é muito tempo, né? Se passou muito tempo, se produziu muita coisa, mas existem explicações que podem ser encontradas sem evocar algo fantástico ou sobrenatural. Por conta do resultado que eu tive em termos de produção mesmo desse episódio, também acaba se tornando o episódio que eu mais gostei, porque foi o primeiro em que eu me empenhei assim mais do que os outros para poder ter um episódio com maior duração, com mais detalhes, e eu gostei muito dele. E também porque foi o primeiro episódio que teve um salto de plays dentro do Anchor, né? Hoje é o Spotify for Podcasters, na época era o Anchor, que é a plataforma que eu uso para fazer a distribuição do podcast. Então, para mim, é um episódio especial. Eu me dediquei muito e eu gosto muito dele. Então, para mim, ele responde as duas partes da pergunta. Outra pergunta aqui: qual foi o caso que, quanto mais você pesquisava, mais estranho ficava? E qual caso que você pesquisou que parecia ser false flag ou pessoas querendo dinheiro fácil? Gente querendo ganhar dinheiro fácil com enganação, eu acho que foi o Digloka, assim, dentro dos casos que a gente tem no podcast, tá? Digloka. Tudo aquilo ali foi inventado para vender livro, no Experimento Filadélfia também, mas eu acho que a história original do Experimento Filadélfia não foi pelo dinheiro, foi só pela trollagem mesmo. E aí vieram outras pessoas aumentando a história também para vender livro e palestra, chegaram a fazer filme. Black Knight também tem um pouco disso, né? O Cavaleiro Negro, aquele suposto satélite da antiguidade, que é uma história sem fundamentação nenhuma. Essas histórias sempre são ampliadas, né, para algo ainda mais fantástico quando algum autor novo quer lançar algum livro. Isso é uma coisa que eu acho triste, assim. A gente tem autores que tentam trazer a informação verdadeira para as pessoas, mas talvez não consigam fazer isso de uma forma que seja tão atrativa. Eu reconheço que muitos deles não conseguem fazer isso. Eu espero que eu consiga fazer também dentro do que eu tenho aqui como proposta, claro. E você tem do outro lado autores que querem angariar leitores ou hoje ouvintes, enfim, com histórias fantasiosas que realmente não são reais. Uma história pode ser incrível, tudo bem, mas o fato de que ela não é real, eu acho que é o verdadeiro problema. Vender uma ficção como sendo realidade não rola pra mim. Caso cada vez mais estranho, talvez o 5 de Yuba County. É um caso ali que não tem nada de sobrenatural nele. Alguns autores também tentaram colocar a sobrenaturalidade, mas a gente não tem necessidade nenhuma disso. E quanto mais você investiga esse caso, mais estranho ele fica. Mais difícil é encontrar uma explicação para o que aconteceu com aqueles jovens. O caso das máscaras de chumbo também tem muitos pontos sem explicação. Não que seja algo sobrenatural, extraterrestre, não, mas simplesmente não se conseguiu determinar. E lá no episódio sobre o caso Máscaras de Chumbo, a gente justamente debateu isso, né? A gente mostrou ali como muita informação não foi recolhida. Não significa que tentaram examinar e não chegaram a uma conclusão. Não, em alguns pontos desse caso
sequer houve a tentativa da busca de uma resposta. Já participou de outros podcasts? Sim, eu participei recentemente do Além da Imaginação, do Alexandre Everton. Se você não conhece ainda o Além da Imaginação, procure aí na plataforma onde você está ouvindo e também no YouTube. Tá? Eu tive 2 participações lá até o momento. A última participação foi numa conversa sobre uma conferência que a NASA fez sobre o seu estudo de UAPs e sobre a audiência no Congresso mexicano, onde o Jaime Maussan apresentou uma suposta múmia alienígena. Isso foi em setembro de 2023, para ficar bem datado esse episódio. Tá? Minha primeira participação lá foi comentando o caso Nilson Pátero, que é um dos casos mais estranhos da ufologia brasileira e é também uma das histórias mais estranhas da ufologia mundial, pelo menos até onde eu li. Participei também de outro podcast que é o Tonamira, um podcast local aqui da minha cidade, e lá a gente pôde falar sobre assuntos que são ligados aos temas que a gente discute no podcast. Na primeira vez que eu fui lá foi na época em que estava acontecendo os avistamentos no Rio Grande do Sul, se não me engano. Então esse foi um dos assuntos que a gente debateu lá nesse podcast. Procure no YouTube, tá? Tonamira, Eduardo Oliveira, tem as minhas 2 participações lá. Na época que eu fazia física na Unesp, Universidade Estadual Paulista, eu ajudei a fazer um podcast chamado Codingcast, que era um podcast de ciência da computação, e a gente conversava com profissionais da área. Nós conversamos ali especialmente, acho que com cientistas de dados. Então, se você se interessa por essa área, procure aí nos agregadores. Ele também era distribuído pelo Anchor, então todas as plataformas em que o Podcast X está, o Codingcast também está, se a organização ainda manteve ele no ar, né? O Codingcast era o podcast da Computer Society, que é uma organização de universitários voltados para estudo e divulgação de ciência da computação. Então, se isso te interessa, dê uma procurada aí, Codingcast. Mais uma. A abordagem científica à ufologia é a astrobiologia? Você concorda? E com outras pseudociências e coisas paranormais, qual é o equivalente na ciência? Dizer que a astrobiologia é uma ufologia científica, eu acho que é uma coisa que eu não concordo. Tá? A astrobiologia tem muitos aspectos de diferentes ciências, como a química, a própria biologia, a física, a astronomia, né, que seria ali um ramo da física. Na verdade, a astronomia ela é interdisciplinar, né? Você precisa de vários campos da ciência para compor a astronomia. A ufologia também necessitaria de vários campos da ciência para ser estudada, mas na prática, infelizmente, a maior parte dos pesquisadores desse campo não fazem isso de verdade. Né? Não é feita a pesquisa científica de histórias de ufologia. Então, por isso que ela vira uma paraciência, uma pseudociência. Então, eu não concordo com essa equivalência. Eu concordo que elas têm pontos de interesse que são semelhantes. E uma pessoa que se interessa por uma poderá se interessar por outra. E com outras pseudociências e coisas paranormais, qual é o equivalente na ciência? Eu acho que a gente tem um pouco de cada coisa, um pouco de cada ramo da ciência em cada uma dessas pseudociências aí, com proporções distintas. Por exemplo, homeopatia, sabe? A homeopatia ela tem muito mais da química e da biologia do que da física, por exemplo. Pelo menos na minha forma de ver, eu posso estar enganado. A constelação familiar é uma pseudociência que tem muito mais da psicologia do que de outros ramos da ciência. Então eu acho que cada pseudociência tem sua própria composição aí e ela deveria ter mais de determinados campos da ciência para que realmente se transformasse em uma ciência. Uma pergunta da Kisa: qual foi o caso ufológico ou insólito que mais te decepcionou e por quê? Essa também é interessante. Eu acho que a decepção é filha da expectativa. Então, quando você espera determinada coisa da realidade e a realidade não atende a essa expectativa, é onde você se decepciona. Para a gente fugir um pouco das histórias que a gente já tem no
os episódios, eu vou contar aqui rapidinho uma história que aconteceu comigo. Comigo não, né? Eu fui chamado ali para ver o que estava acontecendo, digamos assim. Meses antes de eu entrar para aquele grupo de ufologia, ou eu já tinha entrado, não me lembro agora, uma mulher da minha cidade entrou em contato comigo, dizendo que ela via sobre um shopping que tem aqui na cidade, 2 luzes no final da tarde, e essas luzes davam voltas sobre o estacionamento do shopping. Essas eram as palavras dela. Ela me indicou o local onde ela morava e tudo mais, e aí eu percebi, assim, logo de cara que para a direção para onde ela olhava para ver o shopping naquela época, ela poderia estar vendo no horizonte Júpiter e Vênus, que estavam muito brilhantes. Naquele horário que ela dizia que via as 2 luzes, que era ali no entardecer entre 6 e 6 e meia da tarde, se não me engano. No entardecer não, né? No anoitecer. E aí eu falei isso para ela disse que não eram esses planetas e ela podia vê-los também. Então eu falei, nossa, aí tem alguma coisa, né? E ela me mandou fotos, inclusive. E essas fotos pareciam muito com o que eu via no céu na época e também no Stellarium. Cheguei a mandar um print do Stellarium para ela. Ela insistia que não era e tal. E aí eu pedi para que ela descrevesse mais a respeito desses movimentos. Ela falava que eles davam voltas sobre o shopping e eu cheguei a brincar que nessa hora o shopping está começando a encher, então eles estão procurando lugar para estacionar normal. A questão é que no fim das contas, ela própria disse que eram os 2 planetas e que os movimentos que eles faziam e que até então, pelo que ela falava, davam a entender que eram movimentos assim em minutos ou segundos, era algo ali do momento. Esses movimentos, na verdade, demoravam dias. Então ela estava vendo o movimento aparente dos planetas ali ao longo dos dias, e para ela isso era o movimento que eles faziam em cima do shopping. Isso para mim na época foi uma decepção, porque eu dei para ela várias informações para que ela pudesse comparar o que ela estava vendo com a explicação que eu acreditava que fosse, e ela dizia que não era, até que ela disse, não, realmente são os planetas, porque esses movimentos aí são ao longo dos dias, então é normal. Então no momento que ela comparou o print do Stellarium com dias diferentes, ela viu que realmente esse era o movimento que os planetas faziam. E pelo meu entendimento, esse movimento era feito ali no momento. Então para mim ali foi uma decepção. Eu realmente achava que aquele relato, pelo menos da forma que eu estava entendendo, ele era mais próximo de algo realmente estranho do que planetas no céu. Mais uma pergunta da Kisa. Já leu o livro Comunhão? Esse livro do Whitley Strieber. Se sim, gostaria que falasse sobre. Então, anos atrás eu li alguns trechos desse livro. Para quem não conhece a história, ele era um autor de ficção que não teve sucesso. O livro dele que teve sucesso foi justamente Comunhão, que fala sobre a experiência dele em uma sequência de abduções que ele teve. E aí, se não me engano, o filho dele agora também estava tendo. Esse livro virou filme com o Christopher Walken, inclusive, que está disponível para você assistir de graça na Pluto TV. Esse caso, infelizmente, é um daqueles em que a gente só tem a palavra da pessoa. Sabe, não existe ninguém mais atestando de forma independente o que ela fala. Não existe nenhuma outra testemunha e ele ainda parece ter uma motivação para inventar essa história. O cara queria vender livro, tentou fazer com ficção, não conseguiu. Se talvez você escrever uma ficção e vender como realidade, como a gente já falou aqui também, talvez funcione. Então eu não dou crédito para essa história. Inclusive esse autor ele deve ser mencionado no episódio próximo, tá? Fica um spoiler aí já para vocês. Mas ele escreveu um capítulo para um livro que a gente vai mencionar em breve e a gente vai falar dele. Qual o seu filme de ETs favorito? Também é uma boa pergunta. Cara, meu filme de ETs favorito... Contatos Imediatos Terceiro Grau, do Steven Spielberg, de 1977. É um filme que tem muitos elementos de histórias de ufologia até aquela época.
Muitos desses elementos continuaram aparecendo nas histórias nessas últimas décadas também, né, desde que o filme foi lançado. E ele é anterior ao ET. O ET é de 82 ou 83, eu não me lembro, e esse filme é de 77. E o Steven Spielberg, por ser interessado nesses assuntos, ele tentou fazer essa história muito fiel aos relatos da época. Inclusive tem um personagem nesse filme que é interpretado pelo François Truffaut, que é inspirado em um ufólogo real, o Jacques Vallée, que a gente também deve mencionar num episódio em breve. Um astrônomo e pesquisador de OVNIs, eu não sei se a gente realmente pode chamar ele de ufólogo, mas ele pesquisou casos de OVNIs, inclusive para a Força Aérea dos Estados Unidos, chamado J. Allen Hynek, também aparece nesse filme. Ele faz um cameo ali, ele aparece alguns segundos só como um figurante e ele ajudou na produção do filme. O Allen Hynek também deve ser mencionado em breve, eu já estou falando muito isso, mas é que os dois trabalharam juntos em pesquisas de histórias assim, inclusive para desenvolver uma hipótese que as explicasse. Então, meu filme de ETs favorito, Contatos Imediatos de Terceiro Grau. Os efeitos desse filme para a época são fantásticos, o elenco desse filme é muito bom, a música é fantástica, então, enfim, o filme é esse. Eu separei aqui alguns temas que muita gente pedia pra gente comentar. Por exemplo, a Cindy Rosa Cruz, e ela explicou que esse é o sobrenome dela mesmo. Tem gente que acha que ela é da Ordem Rosa Cruz, não, é o sobrenome dela. Ela pediu pra gente comentar a Operação Prato. Por que eu não tenho intenções de fazer um episódio sobre a Operação Prato? Por dois motivos principais. O primeiro, eu não tenho nenhuma informação ou visão diferente daquelas que já foram expostas em vários outros lugares. Eu não tenho nenhuma informação específica que só eu poderia passar, ou uma interpretação específica que só eu tive. O segundo motivo é por uma questão muito mais humana mesmo. Isso é uma coisa que acontece muito no ramo ufológico, isso é negativo. Acontece em outros ramos de investigação, digamos assim, pseudocientífica também. Os caras que querem investigar isso, eles vão pra cima de uma história e vão pra cima das pessoas dessa história. Isso aconteceu no caso Varginha, isso aconteceu na Operação Prato. As pessoas vão pra cima das testemunhas sem o devido respeito, pelo menos na minha opinião, tá? A gente tem vários ufólogos aí, eu não vou citar nenhum nome aqui, são pessoas e organizações de pesquisa ufológica que expõem algumas pessoas de uma forma que eu não acho que é adequada. Se não expõem, pressionam, sabe? Ficam em cima, causando perturbações ali na vida das pessoas, e tudo para vender revista, ter acesso em site, vender filme, enfim, ter algum tipo de lucro financeiro realmente com isso. Isso eu não acho legal. Com as pessoas envolvidas na Operação Prato aconteceu isso. Por mais que possa ser interessante para você me ouvir falando sobre a Operação Prato, eu não acho que seria interessante para essas pessoas, mais uma pessoa, falar sobre a Operação Prato sem necessidade, sabe? Tudo que eu teria para falar sobre esse caso você poderia ouvir em outro lugar. Eu não vejo motivo para trazer isso para cá sem essa visão única que eu disse que eu queria passar, né? Eu tinha comentado isso em outro momento. A história da Operação Prato tem essa importância específica para mim, nesse ponto mais humano, porque eu tive a oportunidade de conversar com familiares do Irangê Holanda. Então eu pude ouvir diretamente deles sobre essa pressão que os ufólogos fazem para ter material, para veicular e ganhar dinheiro. Sabe, isso é extremamente desrespeitoso. Eu não quero ser visto dessa forma, eu não quero fazer isso. Se eventualmente aparecer alguma informação por alguém e essa pessoa quiser usar um canal para veicular essa informação e me escolher, poxa, a gente vai conversar e a gente vai dar um jeito de veicular isso aqui. Não acho que isso vai acontecer, mas eu estou dando um exemplo bem remoto, assim. Então, para que eu realmente faça um episódio sobre isso, teria que ter um consentimento específico ali de algumas pessoas, para passar algumas informações. E isso não vai acontecer, também não é a minha intenção.
Agora, repetir uma informação simplesmente da forma como ela já foi colocada em outros lugares e levantar debates que já foram levantados em outros lugares também não é a minha intenção com esse podcast. Então é por isso que a Operação Prato eu não tenho a intenção de fazer. Kisa sugeriu o caso do escoteiro Marco Aurélio. Pois é, eu até planejava escrever a respeito disso. Comecei a ler algumas coisas, mas aí na época que eu trabalhava nisso, surgiu aquela série em podcasts só sobre o desaparecimento desse escoteiro. Até porque é um caso aqui da minha região. Então seria interessante para mim falar a respeito disso também por conta disso. Evandro Benca sugeriu Foo Fighters. Sim, cara, os Foo Fighters estavam entre os 10 temas iniciais do podcast. Eu falei sobre isso lá no começo e eu acabei divagando, mas eu tinha 10 temas para fazer ali uma espécie de temporada. Outros temas mais interessantes foram surgindo e os Foo Fighters acabaram ficando de fora. Mas não tá fora da lista ainda não, quem sabe em breve não aparece aqui. Várias pessoas pediram para que eu falasse sobre o caso Varginha, só que Varginha também acaba sendo um daqueles casos em que eu não tenho nada diferente para colocar, sabe? Então também não tenho planos para falar sobre o caso Varginha por conta disso e porque vários podcasts já fizeram isso muito melhor do que eu poderia fazer. Eu cheguei a falar sobre esse possível episódio sobre Varginha com o Cristiano Zoucas, do Relatos do Além, uma vez. Um pessoal estava pedindo lá no Instagram e eu estava respondendo e ele mandou uma mensagem lá, até me incentivou a fazer, né? Se as pessoas estão pedindo, você deveria fazer, as pessoas querem ouvir isso com a sua perspectiva e tal. Ele próprio, no Hangar 18, chegou a fazer, ele e o Ribas, um especial com 4 episódios sobre o caso Varginha. E aí foram 4 entrevistados, ufólogos e testemunhas, e aí são cerca de 8 horas de história ali sobre o caso Varginha em detalhe. Então, se fosse para dar uma referência sobre Varginha, a primeira seria essa, né? A gente teve outros podcasts que fizeram também episódios especiais sobre Varginha mais recentemente, e claro, o filme Moment of Contact do James Fox. Achei um documentário muito bem feito, muito bacana. Em alguns momentos ele pode parecer meio parado assim, mas você precisa daquele momento parado para você entender qual que é a linha de investigação que eles estão fazendo ali. E eles vão atrás das testemunhas, entrevistam bastante gente, então vale muito a pena ver esse filme. Eu não sei em qual streaming ele está disponível, eu acho que é na Apple TV, mas eu não tenho certeza. Mas vale muito a pena assistir. Último tema aqui que foi enviado para comentário, para a gente não estender muito. Mensagem da Alessandra. Fala sobre aquele avião que caiu e os passageiros sumiram. Aqui ela estava se referindo àquele voo da Malaysia Airlines, o MH370. Isso aqui é interessante porque eu tenho formação na área de aviação. Para mim é interessante. E estava entre os temas iniciais lá da nossa programação. Mas eu acabei deixando esse tema de lado em favor de outros temas que eu achei que poderiam ser mais interessantes no momento. Mas eu não risquei totalmente esse tema ainda não, tá? Pode ser que apareça futuramente em um episódio. Existem alguns pontos desse caso que não tem uma explicação lógica. A gente sabe o que aconteceu com a aeronave, mas algumas decisões que o piloto tomou não fazem muito sentido. Então as motivações dele para fazer isso nunca ficaram muito claras. E a nossa linha de raciocínio dentro desse episódio passaria muito por esse ponto. Isso para vocês terem uma noção aí do que eu estava planejando escrever, tá? Pra gente começar a encerrar, porque já falamos bastante aí, fale sobre alguns podcasts que você ouve sobre casos misteriosos. A gente já citou aqui o Além da Imaginação, o Hangar 18, a gente falou sobre o Relatos do Além. Na linha de relato aí dá pra falar também sobre o Relatos Flutuantes. Inclusive, Relatos Flutuantes tem um projeto legal que se chama UFO Maps, se não me engano. É um mapa dentro do Google Maps que tem os pins com as localizações de avistamentos que constam
nos episódios. Então, se você quer achar um relato ufológico perto da região onde você mora, você consegue achar por esse UFO Maps aí. Paranormal FM também é bacana, o Acredite Se Quiser é muito bom. Eles seguem uma linha mais parecida entre si, comparado ao Podcast X. Eles são muito mais diferentes, né, do que a gente faz aqui. Então aqui a gente tem mais a abordagem de um documentário mesmo. Nesses podcasts a gente tem mais a interação entre os hosts quando eles falam sobre o caso e a interação com o público também. Preciso citar o Bunker X, que também segue bastante essa linha. Mundo Freak Confidencial e o Espaço Indecifrável. O Espaço Indecifrável segue mais a linha de documentário mesmo, mas eles têm episódios mais curtos. Esses são podcasts sobre casos misteriosos. Se a gente for falar de outros temas, por exemplo, ciência, eu poderia mencionar o Star Talk, que é o podcast do Neil Tyson. Tem o podcast do Lawrence Krauss também, que tem bastante coisa. Eles sempre entrevistam cientistas lá com temas interessantíssimos, mas são podcasts em inglês. Se for para falar de podcasts científicos em português, eu colocaria aí o Sinapse, o Missão Exoplaneta, o Horizonte de Eventos também do Sérgio Sacani, muito legal, e o Astronomia em Meia Hora. Para a gente realmente encerrar, existem 2 temas aqui que eu quero trazer. O primeiro aí que foi uma sugestão feita por muita gente ao longo desse tempo, que era a criação de um Patreon ou então de um Apoia-se para me ajudar a fazer o podcast. Como o meu cotidiano acaba sendo muito corrido e eu nem sempre tenho tempo de fazer essas gravações, por meio de um programa de apoio como esses aí eu poderia, né, arrumar um tempo a mais aí para fazer isso. Mas assim, eu entendo que é muito mais interessante para você me apoiar se eu puder te dar alguma recompensa exclusiva em troca, certo? Um episódio exclusivo, participação em eventos recorrentes, talvez produtos físicos, sabe? Canecas, camisas, esse tipo de coisa. E no momento eu não tenho como produzir isso, né? Eu já não tenho tanto tempo para fazer o podcast, então para produzir esse outro material também eu não teria tanto tempo. E eu entendo então que um desses programas de apoio pode não ser a melhor solução nesse caso, né? Eu teria que aumentar a frequência do podcast para realmente engatar aqui e aí poder solicitar ajuda por meio dessas plataformas. O segundo ponto é o novo formato que a gente vai ter para os próximos episódios. A gente segue na linha de documentário, mas a gente faz um pouquinho diferente do que a gente fez nessa primeira temporada, digamos assim. Então agora a gente tem, por exemplo, a inserção de alguns comentários meus ao longo da apresentação do tema. E eventualmente também eu posso convidar algumas pessoas para comentar aqui alguns assuntos que a gente vai apresentar. E tem algumas outras mudanças aí que eu quero deixar no ar por enquanto, mas a gente vai começar a fazer um pouquinho diferente. A ideia é manter o nível de confiabilidade, digamos assim. Então, todo o processo de roteirização que eu faço, ele, de certa forma, se mantém, mas eu tenho ali algumas observações a serem feitas durante essa elaboração. E aí, no caso das entrevistas, é claro, isso não tem como ser roteirizado, mas aí a gente pode justamente usar essas entrevistas também a favor disso. Para encerrar, realmente, eu preciso agradecer a você por ter ouvido até aqui. Muito obrigado pelo apoio que vocês deram durante esse tempo todo do Podcast X. Eu agradeço muito por cada play que vocês deram nesse tempo que o Podcast X já está no ar. Eu agradeço cada mensagem, cada curtida, enfim, muito obrigado mesmo. Se não tivesse tido a reação que teve, talvez eu não tivesse continuado. O 10º episódio era o limite desse projeto original. Eu tinha falado que eu tinha 10 temas, alguns deles eu deixei de lado. O 10º episódio seria talvez dividido em 2 partes, porque o tema é muito extenso e é um tema que tem um significado especial para mim. Mas aí quando a gente abordar eu falo um pouquinho mais sobre isso. Agradeço a todos que mandaram mensagens para esse episódio. Não mencionei o nome de todos porque não foram todos que quiseram ter o nome mencionado, mas eu agradeço a todos. Lembro a vocês que toda quarta-feira a gente faz uma interação mais ou menos parecida com essa lá no Instagram.
tá? Então eu não quero fazer um episódio como esse no futuro, mas esse bate-papo assim a gente faz mais curto lá no Instagram toda quarta-feira. Então toda terça tem uma caixinha de mensagens lá para você deixar a sua pergunta, o seu tema, enfim, deixa lá o que você quiser e aí a gente comenta. Lá no começo eu tinha falado que eu tinha encontrado um jeito de agradecer a vocês. No final das contas só uma pessoa, né, poderia realmente receber esse objeto, literalmente um objeto de agradecimento. Quem assistiu a minha primeira participação no Tô na Mira viu que eu entreguei lá pro Sidney e pro Alexandre, os hosts lá do podcast, entreguei uma caneca do Podcast X. E agora você também pode receber uma caneca dessas. Vai funcionar assim. Eu deixei no Instagram um post fixado pedindo perguntas e sugestões de tema para esse episódio. Então, com a produção desse episódio, eu desafixei o post. Então esse post ficou lá no histórico do feed, no lugarzinho dele, ok. Nos stories, a gente coloca sempre imagens que são ligadas aos episódios que são postados. Então nos destaques dos stories, a gente tem um destaque para cada episódio e lá você tem as imagens de cada episódio. No destaque deste episódio aqui, tem um story que tem uma caixinha. Nesta caixinha, preste muita atenção, se você quer ganhar esta caneca, você vai abrir esta caixinha e vai escrever um nome. Que nome é esse? Um oficial da SS foi citado em 2 episódios do Podcast X, episódios anteriores. Nesta caixinha você vai escrever o nome dele. Atenção, são 2 episódios que eu citei hoje aqui. Então você vai lá e vai escrever o nome deste oficial da SS. Assim eu sei que você ouviu os 2 com atenção. Igual a gente fez aquela brincadeira do abacate, né? Teve um episódio que eu pedi para que as pessoas escrevessem abacate no comentário lá e tal. Então você vai escrever o nome deste oficial da SS na caixinha que está no destaque dos stories com o título deste episódio. A primeira pessoa que acertar o nome leva a caneca. Então se você acertar o nome, eu vou entrar em contato com você e aí a gente acerta aí o envio, eu pego o seu endereço e tal e mando pelo correio para você a caneca do Podcast X. Assim que eu perceber que alguém acertou, eu posto isso lá também e vocês já sabem que tem um ganhador. Se possível, eu posto quem foi a pessoa que ganhou, mas aí se a pessoa não quiser ser mencionada ali, tudo bem, a gente não menciona. Aqui a gente encerra esse episódio. Para mim foi uma experiência muito diferente, sem roteiro, sem nada, assim, tenho só as perguntas que vocês mandaram e algumas anotações aqui que eu fiz para mencionar uma coisa ou outra. Eu espero que vocês tenham gostado. Para mim foi uma experiência muito diferente e eu falei, né, não espero fazer um episódio como este outra vez. A ideia é que a gente tenha esse tipo de interação de uma forma mais breve, toda semana, lá no nosso Instagram. Então segue a gente lá no Instagram, @podcastxbr, especialmente para você agora poder ganhar uma caneca do podcast. Então, muito obrigado mais uma vez por todo o apoio que vocês deram. Eu vou encerrando esse episódio por aqui. Eu agradeço mais uma vez a todos vocês pelas mensagens, pelo apoio, pelos plays, pelas avaliações positivas. E a gente se fala no próximo episódio com um tema misterioso. Até lá, obrigado.